psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina os pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Então, Joana de Ângeles veio nos convidar a exercitar a nossa força de vontade. Mesmo que por vezes a gente sente que está fraca, né? Estamos nos sentindo enfraquecidos. Então, que a gente deve lutar, a gente deve se esforçar para fortalecer essa vontade. Então, vamos já analisados, entrarmos em conexão com Deus, nosso Pai, de amor e bondade. Senhor, aqui nos encontramos em mais uma noite de estudos em nossa casa. Que possamos, Senhor, ser merecedores do auxílio do mundo espiritual. Que possam trazer, através da intuição, as boas palavras, os bons pensamentos. Orai, Senhor, por todos que se encontram encarnados e por nossos irmãos também desencarnados, que possam receber nesta noite o alívio para as suas dores. E assim, Senhor, colocando todo o nosso trabalho, toda a nossa noite em Tuas mãos, Senhor. Pedimos nesse momento a Sua permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa espírita. E assim seja. Bem, nessa noite nós vamos, aliás, não só nessa noite, mas durante todo esse mês, as nossas palestras vão estar voltadas para falarmos das mulheres, né? Então, amanhã, Dia Internacional da Mulher, comemorando, e hoje a gente vai começar falando um pouco das mulheres na codificação espírita. As mulheres tiveram um papel muito importante na codificação espírita. E a gente ouve falar assim, mais dos homens, né? A gente ouve os homens, mas as mulheres, naquele trabalho silencioso, naquele trabalho mais delicado, mas também fizeram um grande trabalho, prestaram um grande serviço à doutrina espírita. E a gente vai falar um pouquinho dessas mulheres. E até agradeço, porque nessa pesquisa a gente também aprende, né? Aprende tanta coisa, tem tantas mulheres incríveis e que nós nem vamos esgotar, não. Nós escolhemos algumas, mas não dá nem para esgotar, porque são muitas, né? Então a gente vai falar um pouquinho das mulheres na codificação espírita. Aí tem um exemplar da Revista Espírita de 1866, onde Kardec escreveu um artigo. Nesse artigo, né, quando eu vi, fiquei até assim, como que pode isso, né, as pessoas terem pensado nisso, né? Então, nessa Revista Espírita de janeiro de 1866, o Kardec escreveu um artigo que era uma interrogação, né? As mulheres têm alma? Olha só, o pessoal tinha essa dúvida na época, né? Eu nem duvido que até hoje
deve ter alguém que ache isso também, né? As coisas que a gente está ouvindo. E Kardec escreveu, né, eu não coloquei todo o texto aqui, mas um texto que ele frisa bem a participação, né, de Kardec e da doutrina espírita nessa igualdade. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, Kardec, né, gente, já estava muito à frente, né? Já vendo claramente que as mulheres deveriam ser vistas com igualdade. Então, Kardec já estava ali à frente, muito à frente. Não foi à toa que ele foi escolhido para ser o codificador da doutrina espírita, né? Devido a toda essa visão que esse homem tinha. No Livro dos Espíritos, na pergunta 817, Kardec perguntou aos espíritos: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Os espíritos responderam: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, se somos inteligentes, seres inteligentes, tanto faz o homem quanto a mulher, todos temos a capacidade para crescer, para realizar, para fazer tudo o que desejarmos. E hoje, né, a mulher, graças a Deus, vem se impondo, lutando, né, durante todos esses anos, a gente vai ver aí, para chegar nesse lugar, né? E a gente ainda tem que conquistar muitas coisas, mas a doutrina espírita já fala disso há muito tempo, né? Ela já fala da lei de igualdade. Então, isso não é uma coisa nova para nós espíritas. Então, começando a falar das mulheres na codificação, né? Porque a gente sabe que Kardec foi o codificador, né? Ele organizou a doutrina espírita, mas a doutrina espírita, todos esses ensinamentos vieram dos espíritos. Mas Kardec já era um homem à frente, né, no seu tempo, e era um homem que já veio com essa missão. Ele já veio preparado para fazer isso, para fazer essa codificação, essa organização da doutrina espírita. E quando a gente começa a estudar, né, o pessoal que está aqui que estuda, a gente fica assim, maravilhado de ver que organização, né? Claro que ele foi inspirado, ele foi conduzido pelo mundo espiritual, mas o que vale se o mundo espiritual quer guiar e a gente não tem condição de corresponder, né, ao que eles necessitam. Então, é por isso que a gente estuda, porque quanto mais nós estudarmos, vamos ser melhores intérpretes do mundo espiritual, porque eles vão chegar a nós e vão encontrar ali a bagagem necessária, né, para poder fazer algo. Então, assim foi o Kardec. Então, começou, né, essa história, começou com as irmãs Fox, falando do espiritismo, né? As irmãs Fox, isso foi nos Estados Unidos, né? As mesas girantes marcaram o começo do espiritismo nos Estados Unidos, com as indivíduos Kate, Meg e posteriormente Leah Fox. Então eram 3 irmãs. E na casa delas, né, começou a haver umas pancadas, uns ruídos, né? Então elas moravam num pequeno vilarejo de Rivesville, no estado de New York, com seus pais. Toda a comunidade era de metodistas muito religiosos, não era ninguém espírita, né? A comunidade era metodista. No
início do ano de 1848, fenômenos começaram a ocorrer na casa delas, como estalos nos móveis e paredes de madeira. Então começaram, os espíritos começaram a dar sinais de que havia alguma coisa fora do que a gente vê, começaram aí com umas irmãs fortes. E as irmãs, elas começaram a perceber isso aí foi tomando uma proporção, Por que elas percebiam? Porque elas tinham uma mediunidade capaz, de provocar, de ajudar naqueles fenômenos. Então, elas ajudaram também na codificação, começando por aí os fenômenos espíritas, Mais uma pessoa importante depois desses fenômenos que tomaram a Europa, e Kardec se interessou de saber, não chegou isso aos ouvidos de Kardec, ele se interessou de investigar, ele começou a investigar isso. Aí ele foi convidado pela senhora Antônia Luizon, que é uma das mulheres também, que ajudou, era uma pessoa que abriu suas portas para as sessões das mesas girantes em Paris. Então, isso era um evento social. Todo mundo queria ver as mesas girarem, as mesas responderem. Então, era um evento social. E ela abriu as portas, a senhora Coronelizon, abriu as portas da casa dela. Ela recebia as reuniões gratuitamente, ao contrário da prática na época. Porque na época era até cobrado, porque era um espetáculo, Então era cobrada a entrada para o pessoal não ver as mesas girando, Mas ela abriu as portas da sua casa gratuitamente, permitindo que os fenômenos espirituais fossem estudados. Então ela também, e a família tinha interesse também em saber, estudar. Pela residência dela, como conhecido professor Guimarães, o nosso querido Allan Kardec, presenciou pela primeira vez os fenômenos tão falados na sociedade parisiense e decidiu estudá-los a fundo, dando início à doutrina espírita. Então, Kardec foi a uma dessas reuniões e ele, como um homem que ele era investigativo, ele era pesquisador, ele ficou pensando o seguinte, uma frase que todo mundo conhece: por trás de um efeito inteligente, há de ter uma causa inteligente. Ele falou, a mesa não pensa, tem alguma coisa aí, Então ele começou, também despertou, e começou a ver que existia ali um intermediário, que deveria ser claramente um ser humano, que é o ser humano que pensa, Então ele começou aí, depois que ele foi a essa reunião, ele despertou para as pesquisas mais profundas. Também apareceram mais duas médiuns, as senhoritas Pedrovino Galvão, de 16 anos, e Júlio Paulo, de 14 anos. Então a gente vai vendo que, a gente vai acompanhando aqui, conforme eu vou mostrando, que as médiuns que ajudaram na codificação também, elas eram muito jovens. Então hoje a gente pensa assim, é muito jovem, Mas as médiuns que trabalharam na ajuda lá a Kardec eram médiuns muito jovens. Então vocês viram que os fenômenos que começaram a despertar para que o espírito existe, tudo assim mais fortes, também eram jovens, todos adolescentes. Então vamos falar dessas duas senhoritas, Foi uma das reuniões espíritas realizadas na casa da senhora Antônia Luizon, que é aquela primeira que nós mostramos, que o professor Vivário conheceu o senhor Baldão, que também realizava sessões espíritas em sua própria casa. Então, tinha uns grupinhos que já faziam, já estavam também interessados em saber mais, faziam a reunião na sua casa,
gratuitamente, com a intenção de estudos, né, de pesquisa, e não para ganhar dinheiro, né, não para explorar ninguém. Então, nessa outra casa também, o senhor Claudiano também tinha essas reuniões. Notando o grande interesse que o professor Rivalho tinha em estudar de forma séria os fenômenos espíritas, o senhor Claudiano convidou-o para observar e analisar os fatos que ocorriam nas sessões que realizaram sua residência. Nessas reuniões espíritas, com regularidade, no caso do senhor Claudiano, um fato notável prendeu a atenção do professor Rivalho. As duas filhas do senhor Claudiano, as senhoritas Carolina Claudiano, de 16 anos, e Júlio Claudiano, de 14 anos, serviam de médiums com uma habilidade extraordinária. Então, Kardec ficou, assim, maravilhado com aquilo, né? Essas duas meninas faziam esse trabalho, né? De já servir de intérprete de abertura dos espíritos. Uma outra pessoa também muito importante, uma outra mulher, é a senhorita Ruth Seguinte Jafé, com 20 anos de idade. Essa já tinha um pouquinho mais de idade, uns 20 anos, né, gente? É muito jovem também. Foi através da mediunidade da senhorita Jafé que o professor Rivalho obteve dos espíritos a resposta para inúmeras questões embaraçosas e complexas que pretendia incluir no livro em elaboração. Então, ela teve uma participação muito importante. Inclusive, até recomendo, né, quem puder assistir o filme Kardec, né, tem um filme na Netflix que fala de Kardec, mostra toda essa parte, mostra essas médiuns, mostra todo o sofrimento que Kardec passou, né, tudo que ele teve que abdicar para poder modificar a doutrina espírita. Então, é um filme muito interessante, muito bom. Na pesquisa que eu fiz, eu vi que o filme seguiu fielmente, né, eles estudaram para poder fazer, não tem nada assim de fantasioso, não, está bem coerente com o que a gente estuda. Então, quem tiver oportunidade, vai ver lá as médias também. Então, através dessa média, que foi uma das mais importantes, recebeu a orientação dos espíritos superiores que fizesse uma revisão completa no seu trabalho. Em reuniões particulares, servindo-se da mediunidade da própria senhorita Jafé. Então, Kardec, né, recebeu a orientação, através dessa médium, para que fizesse uma revisão, né, na obra que ele estava organizando. E ficou sabendo de modo convincente que tinha uma importante missão a cumprir no campo religioso e espiritual. Então, ela falar um pouquinho dessa senhorita Jafé. Ela era uma sonâmbula profissional, né? Ela usava a mediunidade dela, né, para, assim, ela ganhava dinheiro, as pessoas marcavam consulta com ela. Ela era uma sonâmbula profissional, mas ela fez todo o trabalho, esse trabalho do Kardec, ela fez gratuitamente. Ela se colocou à disposição para esse trabalho. E no filme vocês vão até ver, porque depois do Livro dos Espíritos organizado, ela reclamou, e isso saiu até numa das revistas espíritas, de uma outra revista espírita, que até falou desse caso dela, que ela reclamou depois, uma revista espiritualista, em que ela diz que esperava uma legítima compensação moral e material. Então, ela esperava alguma coisa, né? Aí a gente vê assim, às vezes a gente comenta, né, nos grupos de mediunidade mesmo, a gente comenta essa coisa de cobrar,
essa coisa de ter algum troca, de querer que seu nome apareça, né? Então a gente vê que isso é inerente a nós, espíritos imperfeitos. E ela, naquela época, ela já percebeu que aquilo ia ser assim, amplamente divulgado, e que se o nome dela aparecesse lá, ela ia ter mais, né? Mais dinheiro, mais gente que ia buscar para fazer consulta, né? Então, a gente vê que a nossa inferioridade está aí, né? Batendo na nossa porta, na porta de qualquer um. Mas o trabalho dele, isso não diminui o trabalho dela, aliás, o trabalho dela, né? Que foi, assim, muito marcante e Kardec contou muito com ela para isso. Tem uma outra também jovem, senhorita Aline Carlotti, de 20 anos de idade. A senhorita Aline, médium de psicografia e psicofonia. Foi quem serviu de intermediária para que o Espírito de Verdade confirmasse ao professor Ibaio que ele tinha uma missão importante a realizar no seu trabalho de codificação dos ensinos dos Espíritos. Então, essa senhorita, né, ela era médica de psicografia e de psicofonia também. E ela é que serviu de intermediária para que o Espírito de Verdade falasse a Kardec a importância da missão dele na codificação ao livro do Espírito. O Espírito da Verdade escreveu o seguinte através da mediunidade da senhorita Aline. Obrigado que o Espírito de Verdade mandou a Kardec. Confirmo o que te foi dito a respeito da tua missão, mas recomendo de muita discrição, se quiseres sair de bem. A Kardec também teve muita ajuda, claro, ele de merecimento da gente, de ter essa ajuda, porque ele veio em missão, ele veio preparado para trazer tudo isso, né? Quando a gente pega tudo que foi codificado, todos esses livros, a gente fica assim encantado de ver, né? Então, sem ajuda, como ele iria conseguir tudo isso? Uma senhorita também, que a gente já até conhece, tem alguns livros já psicografados, né? Desde o livro dela, a irmã se mudou com 14 anos de idade. A senhorita irmã se mudou, juntamente com a sua mãe, atuavam como médiuns nas sessões espíritas que eram realizadas em seu próprio lar sob a direção do senhor do fogo. Então a família toda era envolvida, né? E ela também participava. Portanto, toda a família do fogo estava integrada no movimento espírita nascente, com participação muito importante das mulheres. Então a gente vê aí que a codificação, nas pesquisas que eu estou fazendo, né, Kardec foi auxiliado por muitas médicas, todas mulheres, né, e que ficou assim, esquecidas, né, ficaram esquecidas. E elas foram muito importantes, né, nesse trabalho. A mediunidade de Irmã Silvio impressionou profundamente a Kardec, porque ela, com apenas 14 anos de idade, já tinha psicografado um trabalho literário de folha. Então, ela estava com 20 anos, mas com 14 anos, ela já tinha produzido, através da sua psicografia, um trabalho literário, muito novinho, né? Tratava-se de uma obra inédita e completa, contendo uma infinidade de detalhes pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína Joana d'Arc. Ela já tinha escrito um livro sobre Joana d'Arc, um livro já psicografado, né? Falando de Joana d'Arc. Devido ao seu grande interesse em intermediar as comunicações dos espíritos, a irmã se dispôs voluntariamente a ser a médium principal nas reuniões espíritas que eram realizadas na casa de Allan Kardec.
Então, ela se colocou à disposição para o trabalho, né? E uma pessoa tão jovem, estava pensando, todas essas jovens tinham responsabilidade e compromisso, coisa que hoje a gente às vezes já velho e não consegue dar conta disso. E como que essas meninas também, certamente vieram preparadas também, vieram para junto com Kardec organizar tudo isso, porque o acaso não existe, né? Se elas vieram nessa época, certamente vieram também, eram espíritos também já mais evoluídos, né, que vieram para dar essa ajuda a Kardec. Porque Kardec foi muito atacado. Então ele não teve muita ajuda, ele teve ajuda dessas mulheres. Mas na sociedade ele não teve muita ajuda. Ele foi atacado de todas as maneiras, né? Amélie Gabriel Boudet, portanto, assim, desse ano, gente. Nós vamos falar, né, da esposa, da companheira de Kardec, que essa também teve, né, uma participação imensa. Como diz a palestrante Sandra Borba, que ela é muito assim, engraçada, ela falou: tem gente que acha que a Amélie ficava lá só fazendo chazinho, com biscoitinho, para os convidados, né, de Kardec, que iam à casa dela. Mas não, ela teve uma importante participação no trabalho com Kardec. Foi a esposa de Allan Kardec, né, Amélie Boudet, foi a esposa, sua fiel companheira no trabalho de codificação e propagação do espiritismo. Certamente também outro espírito iluminado que veio com esse homem em missão, porque qual mulher também quis se dispor a ver o seu marido lá o tempo todo, debruçado sobre aquelas pesquisas todas, praticamente 24 horas, né, sem atenção para o social, para as coisas da terra, né? Então tinha que ser uma mulher que também fosse um espírito bem iluminado para se render a ter essa renúncia, né, aos prazeres do mundo, para, junto com ele, organizar toda a doutrina espírita. Formada em letras e belas artes, atuou ainda como professor e artista plástico. Após a desencarnação do codificador espírita, mantendo-se coerente com seus princípios fundamentais, a viúva Kardec deu continuidade às atividades doutrinárias do esposo até quando sua saúde pôde permitir, pelo que é lembrado pelo Espírita como um dos maiores personagens da história do espiritismo. No filme a gente também vê bastante isso, né? Ela ajudando o marido, ela dando aquela força no momento que ele ficava caído, no momento que ele era atacado pela sociedade, e ela estava lá para levantá-lo, para ajudá-lo, junto com ele, ajudando em tudo que. E após o desencarne, né, de Kardec, ela deu continuidade a isso. Então, graças a ela, muita coisa aconteceu. A Amélie Boudet era uma mulher à frente do seu tempo, assim como foi o seu marido, acompanhando e fiscalizando as operações dos administradores da sociedade parisiense, né, que ajudou a criar para dar continuidade à difusão da doutrina espírita. Então, ela continuou, ela deu continuidade àquele trabalho. E não só a divulgação, né, como a gente vai falar aqui, ela foi muito importante dessa comunicação espírita, essa difusão da doutrina, mas até na parte burocrática, até na parte da organização, na parte contábil, na parte lá do dinheiro que entrava, onde era empregado, tudo isso a Amélie estava à frente, estava lá acompanhando. Então, ela não
deixou, né, Kardec faleceu, e ela não deixou para lá aquilo, ela deu continuidade do jeito que ele faria, né? Realizando auditorias, então ela fazia, fiscalizava, produzia relatórios de uma forma bem profissional e dando sugestões para a correta utilização do fundo de reserva na função para que foi criado, né? Tinha um fundo de reserva, a Sociedade para a Resiliência, que era o quê? Para a divulgação da doutrina espírita e das obras dos médicos. Então ela ficou lá controlando aquilo ali para que esse fundo de reserva, para que esse dinheiro fosse realmente utilizado naquilo que Kardec tinha programado. Né? Então, enquanto ela se fez presente, ninguém desvirtuou nada, porque ela estava lá para dar conta desse trabalho. Né? Dentro de seus achados históricos, Calzone, gente, é o Adriano Calzone que escreveu esse livro que fala sobre o inimigo dele, o inimigo que está ali. Então, ele, nas pesquisas que ele fez, ele conta em sua obra que a viúva Kardec sofreu muito preconceito por ser mulher. Uma artista e uma personalidade liberal. Uma mulher muito à frente de seu tempo. Então, ela sofreu preconceito por ser mulher, ela sofreu preconceito por ser uma artista, porque até hoje ainda existe esse preconceito, né, gente, contra os artistas também. E era uma mulher que estava muito à frente do seu tempo, pensava muito diferente da maioria das mulheres. O autor, né, o Adriano Calzone, ainda ressalta, com base nos dados garimpados, que ela era inteligente, lúcida e ativa no movimento espírita. Uma pioneira do que hoje conhecemos por comunicação social espírita. Então, o serviço de comunicação social espírita é o serviço que faz a divulgação, né? Faz a divulgação da doutrina espírita. Então, ela já fazia isso. Hoje a gente, né, estuda para poder saber fazer a comunicação social e ela já fazia isso naquela época que não tinha rede social, né? Ela veio lá na revista espírita e ela já fazia isso. Mas ela penou uma grande decepção. Dada sua avançada idade, precisou eleger um mandatário para tocar a livraria espírita e a publicação da revista espírita. Né? Ela já estava com a idade avançada e teve que delegar para alguém aquelas funções que ela estava dando. Exatamente esse mandatário, Pierre Bertrand de Marie, iria se tornar um grande algoz, não apenas da vida de Kardec, mas também da própria doutrina espírita. Então, ali já começou a confusão, quando ela delegou para alguém, ela sofreu essa grande decepção, né? Aí, a gente pensando bem, espíritos imperfeitos que nós somos, eu acho que é até natural acontecer uma coisa dessa. Nem tudo era perfeito. Os dois, Kardec e Amélie, sim, tinham uma missão, mas não era todo mundo que estava envolvido ali que tinha esse mesmo objetivo, né? Aí agora, gente, eu vou falar aqui rapidamente sobre mulheres que marcaram o espiritismo no Brasil. Nós falamos das mulheres na codificação, estou falando um pouquinho, tem muitas mulheres, na minha pesquisa são muitas, mas eu escolhi essas 4 aí para a gente falar um pouquinho. A Ivone do Amaral Pereira, a gente vai falar um pouquinho dela. A Benedita Fernandes, chamada a Dama da Caridade, a Anália Franco e a Zilda Pinto, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada uma aí. A Ivone do Amaral Pereira, né? Ela nasceu em Rio das Flores, no Rio de Janeiro, a Ivone.
ela era de uma família espírita. Aí, com 29 dias de nascida, aconteceu um fenômeno com ela, que um quadro que ela teve de sufocação que parecia assim, que ela estava morta. Então, o funeral já foi preparado tudo, e durante 6 horas ela ficou ali como morta. E o funeral foi preparado e a mãe dela começou a orar, a fazer preces fervorosas a Maria de Nazaré, pedindo por ela, né? Porque a mãe não aceitava que ela estivesse morta. E realmente, depois dessas orações, em pouco tempo, ela acordou chorando, né? Ela era uma bebê, ela tinha 29 dias. E o que ela teve foi aquele fenômeno de catalepsia, né? Que a pessoa com tem todos os indícios, né, de estar morta, mas não estava. Então, isso aconteceu com ela quando ela tinha 29 dias. E pouco tempo depois, né, aos 4 anos de idade, ela já se comunicava com os espíritos. Com 4 anos de idade, ela já fazia essa comunicação com os espíritos. Aos 8 anos, o fenômeno da catalepsia aconteceu novamente. Novamente ela passou por isso, né? E se desprendeu do corpo. Dessa vez, ela se desprendeu do corpo e chegou a se deslocar a uma igreja próxima, onde tinha uma imagem lá do Senhor dos Passos. Ela chegou a se desprender e depois lembrar que tinha ido até lá, né? E esse fenômeno começou a se tornar comum a partir dos 16 anos. Esse fenômeno de desprendimento começou a ser comum e gerou inúmeros frutos. Nesse desprendimento, né, que ela via muitas coisas, ela gerou inúmeros frutos, contos, romances, crônicas. Então ela se desprendia, ela via no mundo espiritual e depois ela relatava, né? Então, muitos livros, tem muita gente que estuda os livros da Ivone, né? Então, algumas obras, o drama de Bretanha, Sublimação, Dramas da Obsessão, Memórias de um Suicida, que o pessoal conhece bastante, né? Esse livro dela. Aí a gente vai falar um pouco de Linda Benedita Fernandes, chamada A Dama da Caridade. De todos os que eu estudei, eu fiquei impressionada com o exemplo dela. Muito, muito lindo. Ela nasceu em 1883 em Campos Novos de Cunha, em São Paulo. Ela ingressou nas ações espíritas de um modo bem peculiar. Ela andava pelas ruas como uma pessoa louca. E ela trazia muitos transtornos na sociedade com aquela ação dela. Até que um dia ela foi presa. Ela foi presa por quê? Não porque ela fosse uma má pessoa, mas ela perturbava na cidade, né, com a loucura dela. E quando ela foi presa, ela começou a receber uma ajuda de um carcereiro e mais um homem lá da cidade, que começaram a aplicar passes nela. Eles concluíram que ela tinha um fenômeno de obsessão, daquele grau mais forte que é a subjugação, né? Então ela não era louca, ela não tinha problema mental, ela tinha um problema obsessivo. E através do passe, né, desse carcereiro, de um outro homem da cidade, que também se uniu a ele para fazer esse trabalho, esse atendimento através do passe, na própria cadeia, ela foi melhorando. Com isso, ela recobrou a consciência e resolveu rumar para a Araçatuba. Como gratidão pelo benefício, a mulher simples, negra e semi-analfabeta, juntamente com outras lavadeiras,
madeiras, começou a erguer casinhas de madeira. Ela começou em Araçatuba, junto com outras mulheres também, lavadeiras, a erguer casas para abrigar crianças que estavam pelas ruas, famílias. Então, ela começou a fazer um trabalho, por isso ela tem esse codinome aí, a dama da caridade, né? Porque ela começou a fazer esse trabalho. Benedita transformou-se em pioneira da assistência social espírita em toda a região noroeste de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Cristãs em 1932, em Araçatuba. Com esta obra, ela também deu origem a um sanatório. Ela começou a ver um monte de pessoas na cidade que tinham problemas, assim como ela teve, e ela começou a idealizar também esse sanatório para cuidar de pessoas assim como ela, né? Com essa obra, ela originou o sanatório, né? Ela também, provavelmente, uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas. Esqueci aqui, anotei aqui embaixo, na hora que ela começou a receber passe, ela começou a ser tratada, ela recebeu uma intuição, uma orientação dizendo que se ela se dedicasse aos pobres, ela ficaria curada. Então, como ela ficou curada, ela se dedicou inteiramente aos pobres, né? A ajudar as pessoas. Então, a gente vê esse compromisso dela, né? Falando um pouco da obsessão, esse compromisso dela de cuidar dos pobres, ela mudou o padrão de vibração dela, né? E a cura veio, né? Aquela obsessão sanou. Por quê? Porque ela mudou de padrão vibratório. Ela se afastou dos inimigos espirituais que a perturbavam, e se tornou essa grande mulher. Achei a história dela assim, maravilhosa, né? Falar um pouquinho da Anália Franco. Anália Franco nasceu em Resende, Rio de Janeiro. Anália Franco foi professora, jornalista, poetisa, escritora, filantropa, feminista e abolicionista. A Anália Franco, ela fundou, gente, eu estava vendo tudo que a Anália Franco fez, eu falei, gente, como uma pessoa uma encarnação aproveitou tanto uma encarnação, fez tanta coisa. Ela fundou 71 escolas, ela fundou 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, eram mulheres que se prostituíam, então ela fundou essa colônia regeneradora para essas mulheres. 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, que era um grupo de teatro, oficinas para confecção de chapéus, flores artificiais, artesanatos, em 24 cidades. Tudo isso a Anália Franco fez. Chegou numa época, nessa época ela ainda não era espírita. Aí ela teve uma cegueira, ela ficou mal, né, ficou cega, e ela foi cuidada por um tratamento homeopático, um tratamento espírita, e ela sempre dizia que ela não ia se casar, porque ela tinha todos esses projetos. Ela não queria casar. Mas nessa época, quando ela foi fazer esse tratamento espiritual, ela conheceu um rapaz, aí ela se apaixonou por esse rapaz espírita, e juntos, né, eles tocaram ali muitas outras coisas, fizeram muitas outras coisas, né? Ela se casou aos 53 anos. Foi quando ela encontrou esse companheiro para dividir todos esses projetos, todas essas coisas.
E nesse tempo, ela aumentou a produção literária dela, escreveu muita coisa, escreveu muitas peças teatrais. Então, a Amália Franco é um exemplo assim, de uma vida, de uma encarnação super produtiva. Aí a gente até se envergonha, né, de pensar que a gente não tem tempo para nada, não arranja tempo para fazer as coisas, e essa mulher fazia tanta coisa. E a última ali, a Zilda Gama, né, que é uma médium, ela nasceu em Juiz de Fora, Mineira, em março de 1878. Professora, jornalista, escritora, médium, defensora dos direitos femininos. Então a gente vê que todas essas mulheres estavam na frente, defendendo a mulher, os direitos, elas estavam lá. Né? Ela ficou órfã com 24 anos, tendo que assumir a direção da casa e cuidava de 5 irmãos, cuidou de 5 irmãos. Depois, uma das irmãs dela também desencarnou, deixando 5 sobrinhos. Ela também cuidou desses 5 sobrinhos, né? E depois que a irmã faleceu, o pai faleceu, ela psicografou mensagem do seu pai e de sua irmã. E aí ela começou, psicografou a primeira mensagem assinada por Allan Kardec. Então, né, Kardec já tinha partido, e ela psicografou uma mensagem vinda de Kardec. Quando foi avisada, né, dessa mensagem, Kardec avisava a ela da responsabilidade da missão dela, espiritual, e da ajuda que receberia para se desenvolver dessa tarefa. Aí a mensagem era uma mensagem assim pequena, que Kardec dizia para ela: cinge-te de coragem, fé e benevolência, cumpre sem desfalecer, né? E sem deslizes todos os seus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Então ela recebeu essa força, essa ajuda para ela continuar. E aí teve uma época que ela começou a fazer um trabalho de psicografia pelo espírito de Victor Hugo. E esses são os romances que tem aí que todo mundo adora, né? Romances ditados por Victor Hugo. Alguns, né? O Calvário Infinito, Redenção, que é maravilhoso, Dor Suprema, Almas Crucificadas, O Solar de Apolo, Na Seara do Egito. Esses são alguns, né? Os livrinhos que ela psicografou. Em 1931, eu coloquei esse critério que eu achei importantíssimo. Em 1931, quando houve no Brasil um movimento em defesa dos direitos femininos, Zilda foi autora de uma tese aprovada oficialmente no Congresso Nacional. Esse texto influenciou a Constituição de 1932, quando a mulher teve reconhecido o seu direito de votar. Então, ela foi importante também nessa parte, né? Na sociedade. Aos 81 anos, que ela ficou aqui na Terra até os 81 anos, teve um derrame cerebral e desencarnou aos 91 anos. Então, de 81 a 91 anos, ela estava com as sequelas do derrame. Mas também, quando essa mulher trabalhou, né, até 81 anos, ela fez muita coisa. Então, gente, tem muitas mulheres, mas eu escolhi essas aí. E na passando. Fecha. Fecha, meu. Então, fecha. Aqui, ó. O Espiritismo contribui enormemente para a conquista dos direitos femininos. Em primeiro lugar, é importante notar que as mulheres eram a maioria dos membros da codificação. Outro aspecto interessante são as diversas menções de Kardec na Revista Espírita sobre mulheres que conquistaram o direito de se tornarem médicas ou
discussão sobre o voto feminino. Então, até isso, né, gente? Até ser médico é difícil, né? Para voltar, então, e pensar. Então, comigo, sem sombra de dúvidas, a mais importante contribuição do Espiritismo para as mulheres está nos ensinamentos doutrinários de que os espíritos não têm sexo e que podem encarnar enquanto homens ou mulheres para adquirir experiências diversas. Deus não criou almas femininas e masculinas, umas inferiores às outras. Então, nós sabemos, né, que o espírito não tem sexo, que ora estamos no masculino, ora estamos no feminino, né? Mas nós vamos aprender que no próprio livro dos Espíritos fala das funções, né? Certas funções são mais adaptáveis ao feminino, né? Outras ao masculino, as funções. E por isso que a gente está numa hora de um jeito e outra hora de outro, que a gente tenha esse aprendizado geral. E não só essas mulheres, né? Também estive pensando no quanto nós que estamos, mulheres que estamos, né? Estamos ainda compreendendo a doutrina espírita, como trabalhadoras na casa, né? Como palestrantes, qualquer trabalho que a gente faz aqui. E ainda o trabalho de levarmos a doutrina espírita para a nossa família, para os nossos filhos, mostrando a eles, né, a importância da doutrina espírita. Então, tudo isso está nas nossas mãos. Né? A mãe falar com o filho, trazendo para a evangelização, cuidando. Então, nós, mulheres aqui, mães, espíritos, somos muito importantes para dar continuidade a esse trabalho dessas maravilhosas mulheres. Né? Então, encerramos aqui, parabenizando todas as mulheres, né? Gratidão, e Deus dê a todos uma noite abençoada, cheia de paz, tá, gente? E um abraço apertado, todas as mulheres que aqui estão encarnadas e desencarnadas também, para que muito obrigada. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando os nossos olhos. Senhor, queremos te agradecer por tudo que vivemos nesta noite. Agradecemos, Senhor, aos meus amigos que nos auxiliaram nesse trabalho. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se encontra cuidando de todos nós, encarnados e desencarnados. E te rogamos, Senhor, por todas as mulheres do mundo, onde estejam desempenhando a sua pequena missão, que sejam fortalecidas, que sejam abençoadas, que tenham os seus caminhos cuidados pelo mundo espiritual superior. E assim, Senhor, grata, pedimos nesse momento a permissão para encerrarmos mais uma reunião doutrinária nessa casa.